Vamos falar agora sobre os processos de eletrização, tá? Então, a eletrização é o processo pelo qual o corpo inicialmente neutro torna-se eletrizado, recebendo ou cedendo elétrons, tá? Quando ele recebe elétrons, ele fica com carga negativa. Quando ele cede elétrons, ele fica com carga positiva. Nós vamos ver o processo de eletrização por atrito, por contato e por indução eletrostática. Esses são os três processos que a gente vai demonstrar aqui, tá? Então, começando aí pelo processo de eletrização por atrito, nós vamos pegar dois corpos neutros, no início eles vão estar neutros. Tem que estar neutro por aí? Tem que estar neutros os dois, tá? Esses dois corpos neutros a gente vai, pelo processo mecânico de atrito mesmo, vamos esfregar um corpo no outro lá, durante um período. Dependendo da característica de cada um vai ceder elétrons e o outro vai receber os elétrons, tá? Nós temos uma tabelinha aqui, daqui a pouco eu vou colocar aqui, que é chamada de série triboelétrica. Lá ela coloca vários materiais e mostra quem é que ganha e quem é que perde elétrons. A gente já vai ver essa tabelinha daqui a pouco, tá? Então, após o atrito, um corpo perde elétrons e o outro ganha elétrons. Quem perdeu elétrons vai ficar com carga positiva e quem ganhou elétrons vai ficar com carga negativa, certo? Então é sempre assim. E a quantidade de elétrons que um perde, o outro ganha. Então no final nós vamos ter os corpos com o mesmo valor da carga em módulo. Mesmo valor da carga em módulo. Por quê? Porque o que um ganhou de elétrons é porque o outro perdeu. Então o módulo das cargas serão iguais. Sempre, nesse caso, sim. Sempre, tá? Então o módulo das cargas aí são iguais. Certo, gente? Então vamos ver essa série triboelétrica. Tá aqui, ó. Material. Então pele humana, couro, pele de coelho, vidro. Se você pegar dois corpos dessa tabela e atritar, o que estiver acima da tabela vai perder elétrons. E o que estiver abaixo da tabela vai ganhar elétrons, tá? E lembrando que o valor da carga de cada um vai ser em módulo iguais, tá? Então nós vamos falar daqui a pouco sobre o processo de eletrização por contato. Então vamos lá, um exercício aqui para a gente testar um pouquinho, né? Quando se inicia a operação em uma máquina de Xerox, acende-se uma lâmpada que varre todo o documento a ser copiado. A imagem é projetada por meio de espelhos e lentes sobre a superfície de um tambor fotossensível, que é um cilindro de alumínio revestido de um material fotocondutor. Os fotocondutores são materiais com propriedades isolantes no escuro, mas quando exposto à luz, são condutores. Assim, quando a imagem refletida nos espelhos chega ao tambor, as cargas superficiais do cilindro se alteram. As áreas claras do documento eliminam as cargas elétricas que estão sobre a superfície do cilindro, e as áreas escuras preservam. Forma-se então uma imagem latente que ainda precisa ser revelada. Para isso, o cilindro é revestido por uma fina tinta de pó, o tonalizador, ou toner, que adere à imagem formada sobre o tambor. Em seguida, toda a imagem passa para as fibras do papel através de pressão e calor, e assim chega-se à cópia final. O texto acima se refere a uma aplicação do fenômeno de eletrização, pois é graças a ele que o toner adere ao cilindro metálico mencionado. O processo de eletrização pode ocorrer de três formas distintas, atrito, indução e contato, mas todos os processos têm algo em comum. O que é comum nos processos de eletrização? É você transferir elétrons de um corpo para o outro, correto? Você transfere elétrons de um corpo para o outro, tá? Então veja bem, vou começar aqui. Deixa o corpo eletrizado com um campo magnético. Não, o campo magnético não é
o que é comum aí nos três processos, tá? Deixar o corpo eletrizado com uma corrente elétrica também não, até porque o corpo eletrizado ele tem o quê? Ele tem a carga, né? É uma carga estática, né? Arrancar as cargas positivas, não se arranca carga positiva. Deixar o corpo eletrizado com um equilíbrio entre o número de cargas positivas e negativas. Se há o equilíbrio, não tem carga, né? A carga é zero, né? Correto? O corpo está neutro, né? Então só sobrou aqui a alternativa A, deixar o corpo eletrizado com um desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas. Correto? Deixar o corpo eletrizado com um desequilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas. Vamos falar do processo de eletrização por contato. Acabamos de falar do processo de eletrização por atrito, onde pegamos dois corpos neutros, esfregamos um no outro, ao atrito entre eles, um cede elétrons e o outro ganha elétrons. Então, no final, nós temos cargas em módulos iguais, os dois, porém de sinais diferentes. Então, o que precisamos guardar é que no processo de eletrização por atrito, no final, os corpos ficam com cargas de sinais contrários. Correto? Agora, na eletrização por contato, nós vamos pegar um corpo carregado e vamos colocar em contato com outro corpo. Esse outro corpo neutro, correto? Então, o que é que vai acontecer, né? A gente vai ver direitinho aqui quem é que ganha, quem é que perde elétron e em que situação isso acontece. O que a gente precisa guardar é que, tanto no processo de eletrização por atrito como no de contato, há e se respeita o princípio da conservação das cargas, tá? Então os corpos vão trocar elétrons entre eles, mas no final a carga é igual à do início. Há um rearranjo na distribuição. Basicamente isso aí, tá? Então eu tenho dois corpos aqui, ó, um com carga negativa e o outro neutro, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esses corpos em contato. Né? Esses corpos vão ser colocados em contato. E o que é que vai acontecer? O que é que esse corpo A tem aqui, hein? Ele tem o quê? Excesso de elétrons. Excesso de elétrons, tá? Então, quando eu encosto ele no B, o que vai acontecer? Elétrons vão sair do A e vão para o B, tá? E aí o que acontece? O corpo B vai ficar com excesso de elétrons também. E a partir desse momento, o que acontece? Aparece uma força de repulsão entre eles, tá? De modo que os dois ficam com cargas de sinais iguais. Nesse caso, os dois ficam com cargas de sinal negativo, tá? Vamos colocar agora dois corpos e um com carga positiva, ó. Corpo A com carga positiva, eu vou colocar em contato com o corpo B, que é neutro, né? O que é que vai acontecer aqui, né? O corpo A, ele tem falta de elétrons, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai induzir em B e vai fazer com que elétrons de B venham para ele. Então aqui o processo é o contrário do de cima, ó. E o que acontece? Quando esse aqui perde elétrons, ele fica com carga positiva também. E a partir do momento que ele fica com carga positiva, aparece uma força de repulsão entre eles, de modo que os dois corpos ficam com cargas de sinais iguais. Então, lembrando bem disso. Na eletrização por contato, no final, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal. Tranquilo, gente? Isso é importante guardar, tá? Eles vão ficar com cargas de sinais iguais, tá? Ou positivo os dois, ou negativo os dois. Tranquilo? Então, ó, agora eu vou pegar dois condutores esféricos e idênticos, tá? Então eles têm mesmo raio, mesma forma, tá? E eu vou colocar eles em contato, tá? Vou colocar eles em contato. O que vai acontecer com eles, tá? Então eu tenho aqui, ó, A e B. A carga de A é diferente da carga de B, tá? Pode ser que um seja positivo, o outro seja neutro, aqui não importa. O importante é que são cargas diferentes. Quando eu coloco eles em contato,
Após eles entrarem em equilíbrio, né, o que vai acontecer? O corpo A vai ficar com uma determinada carga e o corpo B fica com outra carga. De modo que, se eles são idênticos, a carga final de A é igual à carga final de B. E como é que eu calculo essa carga? Sendo eles idênticos, eu vou pegar e vou somar as duas cargas no início, então, QA mais QB, e como nesse caso são só dois corpos, eu vou dividir por 2. Aí o resultado é a carga de A e de B. Se eu tivesse 3 corpos, ia dividir por 3, 4 corpos, dividir por 4, assim por diante, desde que eles fossem todos idênticos. Tranquilo, gente? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o processo de eletrização por indução eletrostática. Então, vamos pegar agora condutores esféricos de tamanhos diferentes, tá? Então, vamos pegar aqui 2 condutores, onde eu tenho o raio dele é A e o outro vai ser 2 vezes o raio de A, ou melhor, o raio de A é 2 vezes o raio de B, tá? Então, o A é bem maior que o B, tá? O que nós vamos ter aqui? Eu vou pegar a relação, nesses casos que a gente tem, é que a distribuição das cargas é proporcional ao raio da esfera. Então, quanto maior for o raio da esfera, mais carga vai ficar com ela, tá? Então, a gente pode colocar assim, que a carga de A sobre o raio de A, né, é igual à carga de B sobre o raio de B. Então, são proporcionais, a gente pode fazer isso. Tudo bem? A partir daí, eu vou fazer o seguinte. Quem é o raio de A? O raio de A é 2 vezes o raio de B, pelo primeiro apontamento aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, a carga de A sobre 2 vezes o raio de B, né? Eu substituí RA por 2RB, tá? Isso é igual a carga de B sobre o raio de B. Então, aqui, a gente pode passar o 2RB multiplicando o outro lado. Então, a carga de A vai ser igual a 2 vezes o raio de B, vezes a carga de B, dividido pelo raio de B. Então, a gente chega à conclusão aqui que a carga de A vai ser igual a 2 vezes a carga de B. Então, aí está a questão da proporção, né? Então, se o meu raio é o dobro, a minha carga vai ser o dobro também, tá? Se o meu raio é o dobro, a minha carga também será o dobro. Tranquilo, gente? Então tá aí, ó. RA igual a 2RB, então QA igual a 2QB. Vou pegar o exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, a esfera A carregada com carga positiva e a esfera B neutra. Então vamos pegar o mesmo caso aqui em cima, que essa esfera A tem o dobro do raio da esfera B, tá? Tem o dobro. E considerando que a carga de A é 12 coulomb e a carga de B é nula, é zero, não tem carga, né? Como é que vai ficar a situação aí? Se o raio de A é 2 vezes o raio de B, então a carga de A tem que ser o quê? 2 vezes a carga de B. Se a gente sabe que há o princípio da conservação das cargas, então a soma dessas cargas tem que dar 12, né? Em que situação que isso vai acontecer? Quando a carga de A for igual a 8 e a carga de B for igual a 4. Isso aqui, ó. A soma aí vai dar 12. Tranquilo? Certinho? Vou colocar mais um exercício para a gente aqui, ó. Então nós temos aqui, vamos ler o enunciado aqui. O filósofo matemático Tales de Mileto, né, a quem se atribui o início de estudos da eletricidade estática, observou que um pedaço de âmbar é uma resina de árvore, né, atraía pequenas sementes de grama quando esfregado com a pele de animal. O médico inglês William Gilbert iniciou um estudo mais cuidadoso na observação dos fenômenos elétricos. Verificou que
outros corpos podem ser eletrizados e, além disso, que há uma distribuição igualitária de cargas elétricas entre dois corpos, né? Dois corpos eletrizados, que são postos em contato entre si no equilíbrio eletrostático. A figura a seguir representa a quantidade inicial de cargas elétricas de corpos idênticos. Corpo A, corpo B e corpo C são idênticos, tá? Se eles são idênticos, a soma das cargas, né? Se você pegar 2 a 2, a soma das cargas dividido por 2 vai dar a carga desses dois que entraram em contato no final desse processo. Se você pegar os 3 e somar, então divide por 3. Se colocar os 3 juntos em contato, né? Mas não é o que aconteceu aqui, né? Vamos lá. Se os corpos A e B entram em contato entre si e se afastam, e a seguir o corpo B entra em contato com os corpos C, e ambos se afastam, a quantidade de carga final do corpo C será... Então, olha só o que acontece aqui, né? Ele vai pegar o corpo... Ele vai pegar aqui, ó. O que ele faz primeiro aqui, ó? O corpo B... Ó, se os corpos A e B entram em contato, então primeiro eu vou pegar A e B. Coloco em contato. Aí se afasta. E a seguir eu pego o corpo B e coloco em contato com o corpo C. Depois se afasta. A quantidade de carga final do corpo C será. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, eu vou pegar, né? Eu sei que quando os dois corpos idênticos são colocados em contato, a carga final deles são iguais, então eu posso colocar assim, ó, que a carga do corpo A' é igual à carga do corpo B'. Por quê? Porque o A e B vai ser colocado em contato, tá? Então o que eu faço? Eu pego a carga de A antes do contato, somo com a carga de B e divido por 2. Então o que nós vamos ter aqui? Qual que é a carga de A? Qual que é a carga de A antes do contato? A carga de A é menos 3Q. Então, ó, menos 3Q mais. Qual que é a carga de B? É menos 7Q. Então, veja bem, menos 7Q. A carga de A não é menos 3Q, é mais 3Q, né? Ó, mais 3Q. Vou somar com menos 7Q e vou dividir por 2. Então, a carga de A' é igual à carga de B' após o contato. Então, vai ficar 3Q menos 7Q dá menos 4Q. Dividido por 2 vai dar menos 2Q. Então, essa carga de menos 2Q é a carga de A e de B depois do contato. Tá? O que ele faz agora? Ele pega o B e coloca em contato com o C. Então, eu vou ter agora assim, ó, que a carga de B, vou chamar de duas linhas, tá? Vai ser igual a carga de C', que é igual. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou somar, né, a carga de B' mais a carga de C. E vou dividir por 2 e vai me dar aí a carga de C no final do processo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Qual que é a carga de B? Carga de B', né? B' aqui é menos 2Q. Menos 2Q. Eu vou somar com a carga de C. Quanto vale a carga de C? Menos 4. Menos 4Q. Isso tudo eu vou dividir por 2. Então, a carga de B' vai ser igual à carga de C, que é o que ele quer que a gente identifique, né? Vai ser igual aqui, ó, menos 2Q menos 4Q dá menos 6Q. Menos 6Q dividido por 2 vai dar menos 3Q.
Então, essa é a carga final do corpo B e do corpo C, que é justamente o que ele pediu, né? Ele pediu a carga final do corpo C. Vai ser menos 3 q'. Alternativa A, né? Resposta correta é a letra A.